Todos, então, reconectados. Vamos iniciar, então. O livro do profeta Amós é um livro que muito nos fascina, e eu destaco aqui logo de início um versículo que eu entendi, que me chamou muito a atenção. É o versículo 12, a parte B do versículo 12, no capítulo 4, né? Prepara-te, ó Israel, para te encontrares com teu Deus. Prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Como é forte ouvir uma advertência nesse sentido, assim, de que Deus ele nos fala ainda hoje, né? Vamos avançando, então. Profeta Amós, vamos falar um pouco de Israel, então, do profeta Amós. Amós, ele dirigiu sua mensagem para o Reino do Norte, Israel, né? E o cenário, só para a gente relembrar um pouco, né, no ambiente político, né, havia uma paz relativa, né? O Egito estava já ficando num momento de enfraquecimento, e a Síria não era ainda uma ameaça. Então, eles estavam ali na tranquilidade do momento, não havia ameaças externas, né? O Egito, que era uma ameaça de outrora, então estava já em pleno declínio, né? Mas a Síria ainda não tinha voltado os seus olhos para o Ocidente e mantinha ali o seu domínio sobre os territórios mais a leste, né? Já havia, sim, guerras entre Judá e Israel, né? Houve um período de guerra entre essas duas nações irmãs, né? Na verdade, uma nação dividida, com uma guerra entre irmãos, mas depois disso houve uma prosperidade, né? Então, além da paz, também existe a prosperidade. Então, era a chamada Idade do Ouro, né? Que eles estavam vivendo nesta ocasião. No âmbito religioso, nós temos, então, a adoração ao bezerro de ouro de Betel, já há 170 anos, né? Mesmo após Jeú, né, rei de Israel, ter proibido o culto a Baal, que é o deus da chuva, né, das colheitas, né, o deus cananita, eles ainda estavam ali adorando o bezerro de ouro de Betel. Então, era uma afronta ao Deus vivo e verdadeiro, né? E também havia uma corrupção, uma desigualdade social muito grande e uma opressão aos mais humildes, né? É o que a gente diz. Os ricos, eles ficavam cada vez mais ricos e os pobres, então, cada vez mais pobres. Era um cenário de muita desigualdade social. Vamos avançando. Quem era o profeta Amós? O profeta Amós, ali, seu nome Amos, né? Significa um fardo, né? Ou uma carga, né? Ou o que carrega fardos. Então, ele tinha essa característica em seu nome, né? No sentido de mostrar para Israel que haveria um fardo muito pesado a ser carregado em função dos pecados, né, que o povo estava cometendo. Então, seu nome ele tinha essa significância. Não tem mais detalhes sobre o profeta Amós, né, assim, em relação à família, mas o que a gente sabe é que ele nasceu em Tecoa, né, o reino de Judá. Então, é um profeta que ele se dirigiu ao reino do norte, mas que nasceu no reino do sul, em Tecoa. Judá, aproximadamente 8 quilômetros ao sul, ali ao sudeste de Jerusalém, aquela região um pouquinho mais abaixo de Jerusalém, 8 quilômetros ao sul de Jerusalém. Ele pregou, então, principalmente em Betel, em Israel, 3 quilômetros, 4 quilômetros acima da fronteira, então, entre os dois reinos. Ele não era um profeta profissional, e eu coloco profissional entre aspas, porque, na verdade, nenhum profeta é profissional, né? Nós temos hoje os pastores que estão aí incumbidos de proclamar a palavra de Deus e que eles também não são profissionais, né? Então, nós temos pessoas que se preparam, exigem um preparo teológico, né, para poder compreender melhor as verdades do Evangelho, mas não são profissionais. Entretanto, esse profissional, entre aspas, é justamente no sentido de mostrar que ele não participava da escola de profetas que havia ali desde a época do profeta
Eliseu, né, e Elias, e que também havia sido instituída lá desde a época de Samuel. Ele não tinha, então, um direcionamento no sentido de ter um preparo, né, teológico, mas ele era profundo conhecedor da realidade de Israel e das coisas que ele estava falando, né? A ocupação de Amós ele era um cuidador de rebanhos, e a gente pode falar que ele era um vaqueiro, que ele era um boiadeiro, na verdade, um pastor também, né, de rebanhos aí. Então, muitas vezes se coloca um rebanho de ovelhas, um rebanho de gado, né? Mas a gente conhece também Amós como um profeta boiadeiro, um profeta vaqueiro ali, né? Porque ele tinha essa ocupação de cuidar de rebanhos. Ele não era uma pessoa que estava sendo preparada para ser um profeta, no sentido de ter essa ocupação principal. E também cultivava sicômoros. Isso nós vamos ver lá nos versículos 14 e 15 do capítulo 7, onde ele fala, né, em resposta a Amazias, que ele não é um profeta. Ele diz assim: respondeu Amós a Amazias: eu não era profeta nem filho de profeta, mas criador de gado e cultivador de figos silvestres, sicômoros, né? O Senhor, porém, me tirou de após o gado e me disse: vai, profetiza ao meu povo Israel. Então, ele não tinha essa ocupação principal, mas foi chamado pelo Senhor para fazer. Isso é uma coisa muito importante. O profeta, ele é chamado pelo Senhor. Ele não fala do seu conhecimento e da sua impressão a respeito das coisas, mas do que Deus manda com que ele falasse. Obviamente que, como eu disse antes, ele tinha ali um trânsito pelo reino de Israel, via as situações que estavam acontecendo, e claro que isso incomodava o seu coração, como de qualquer pessoa que possa ver, né? Mas ele, de fato, falava da parte de Deus. O seu ministério foi um ministério relativamente curto ali, né, em torno de 3 anos, no máximo 5, né, mais ou menos esse período ali de 760 a 757 a.C. Então, ele profetizou, então, nos reinados, né, de Judá reinava Uzias, né, e Israel Jeroboão II. Então, a sua mensagem era mais para o reino, era para o reino de Israel. E a gente pode destacar uma coisa interessante em relação a Amós, que é justamente o seu paralelo com Miqueias, né? Enquanto Amós profetizou Israel, Miqueias em Judá, né? A gente tem de ligação entre os dois, que eles realmente são homens do campo, homens do interior, né? Homens que não têm aquela vivência junto ao palácio, junto à corte, não estavam inseridos dentro do contexto urbano, né, como o Isaías, por exemplo, né? Isaías era um homem que estava ali junto, né, ao rei e tudo mais, mas eram homens mais simples, homens do interior. Então, é muito interessante. E a gente poderia também aqui, talvez, colocar um pouco de Amós também com Jeremias, em função da sua mensagem contundente e que não foi aceita também pelas pessoas, né? Da mesma forma que Jeremias também, Amós também foi colocado como perturbador, como um traidor, né, do reino por falar mensagens que não agradavam ao ouvido, né, daqueles que estavam sendo destinados. A mensagem de Amós era uma mensagem para o reino do norte, então, Israel, dada para ele por parte de Deus, né? Tive logo no início aí do livro. Era uma mensagem impopular, difícil de ser ouvida, então, pelos seus destinatários. Isso acontece muito. As pessoas gostam de ouvir o que é agradável, o que é bênção, o que é prosperidade, mas as pessoas não gostam de ouvir sobre erros e sobre desvios que se cometem diante de Deus. E uma coisa que chama atenção na mensagem de Amós, aí, logo no início, nesses 2 primeiros capítulos, é essa expressão, por 3 transgressões e por 4, né? Então, ele diz assim, a cada alerta ali, a cada chamamento que ele faz, ele coloca por 3 transgressões de Gaza, de Edom, de Tiro, né? De Sidom, de Moabe, por 3 transgressões
E por 4, né, o Senhor não retirará o castigo, né? Isso significa que Deus já estava no limite, né? Já não havia mais como eles se retratarem diante de Deus, porque já era o limite. Tipo assim, chega, por 3 transgressões e também por 4, então é uma expressão do hebraico, chegou o limite, chegou o tempo do juízo, chegou o tempo do julgamento. Já vocês agora precisam acertar contas comigo. Era a mensagem que Amós colocava para aquele povo, vindo da parte de Deus. Então, por 3 transgressões, né? E também por 4, então, quer dizer, já ultrapassou, já entornou o caldo, vamos dizer assim, como se diz popularmente. Então, é muito, muito significativo também perceber essa expressão que está logo no início do livro de Amós. Olhando para o livro de Amós, nós temos aí uma divisão assim que é muito consagrada, vários comentaristas fazem essa divisão, e ela realmente retrata a mensagem, né? Primeiramente, os dois primeiros capítulos, eles falam, então, do juízo do Senhor sobre as nações, né? Então, já coloca que Deus realmente ele manda um recado claro e direto para as nações destinatárias, né? Uma mensagem de juízo, uma mensagem de acerto de contas. A segunda parte do livro vai, então, dos capítulos 3 até o 6, onde ele fala das ofensas de Israel e das advertências de Deus. Então, ele se volta mais para o destinatário principal. Então, ele faz um preâmbulo, ele dá a primeira, né, introdução, falando dos outros, né, das outras nações vizinhas, dos erros que estavam sendo cometidos, e depois, então, ele entra e toca o assunto principal, então, que é Israel. Israel é o foco da mensagem. Depois dos capítulos 7 até o capítulo 9, versículo 10, ele fala das visões da ruína de Israel. Isso é muito interessante também, porque Amós foi o primeiro profeta que usou, então, de ilustrações, né, de figuras, assim, para transmitir a mensagem profética. A mensagem profética, muitas vezes, era dita diretamente, né, da forma que eles pudessem entender, mas Amós ele começou a usar, então, esse recurso da figuração, né, da ilustração, né, uma mensagem mais pictórica, vamos dizer assim, no sentido de ele mostrar, então, através de uma comparação, o que poderia vir a acontecer com o reino de Israel, e que certamente aconteceria. E a parte 4 do livro de Amós fala, então, da restauração, das promessas de restauração de Israel, e ao fecho do livro de Amós, então, ele vai falar das promessas de restauração. Vamos em frente. Então, a primeira parte do livro fala exatamente do julgamento dos vizinhos pagãos por seus crimes de desumanidade. E aí ele faz uma divisão em 2 partes dessa advertência. Primeiro, ele vai falar das nações que são realmente estrangeiras, né, que são estranhas ao povo de Israel. Então, ele vai falar de Damasco, ali nos versículos, né, de 3 a 5, né, dando a continuidade da sua mensagem. Então, versículo 3, assim diz o Senhor, isso é muito importante. A cada início, né, de alerta, Amós ele fala, assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Damasco e por 4 não retirarei o castigo, porque trilharam a Gileade com trilhos de ferro. Né? Porei fogo à casa de Hazael e ele consumirá os palácios de Ben-Hadad. Quebrarei o ferrolho de Damasco, exterminarei o morador do vale de Aven e o que tem o cetro de Bet-Eden. O povo da Síria será levado em cativeiro a Kir, diz o Senhor. Então, ele já coloca ali Damasco, depois ele fala para Gaza também, por conta de transgressões também, que entregaram o povo para Edom. Então, da mesma forma, dá uma mensagem muito, muito forte. Depois fala para Tiro também. Então, essas 3 nações, elas têm em comum que elas são nações estranhas, são nações estrangeiras, né? Que não têm ligação nenhuma com o reino de Israel. Isso muito agradou aos israelitas, porque que mais que eles poderiam querer se não ver o castigo, né, o juízo de Deus sobre essas nações inimigas que fizeram eles sofrerem tanto.
Então, Amós ele foi muito perspicaz no sentido de abrir a sua mensagem falando exatamente de erros, de transgressões dos povos vizinhos, então. Isso abriu o coração do povo para ouvir a mensagem, porque se ele tivesse entrado diretamente na mensagem principal, talvez ele não fosse tão bem sucedido, mas abriu a audiência, né? Eles ouviram a mensagem com mais atenção, uma vez que estava falando dos seus inimigos, né? Então, isso é muito interessante, a abordagem de Amós. Depois, Amós ele vai falar das nações que são nações co-irmãs, né? São nações que têm a mesma origem, né? Edom. Edom é uma nação que ela vem diretamente de Esaú. Esaú é Edom. Então, os edomitas, eles são os descendentes de Esaú. Esaú, irmão de Jacó. Então, é um povo que tinha uma ligação, né? A mesma ascendência. Eram todos descendentes de Abraão. Então, era um povo que era esperado que tivesse um pouco mais de afinidade. Também Amon e Moabe são povos também irmãos, porque são os povos que descendem de Ló, né? Ló é sobrinho de Abraão também, né? E a gente conhece a história, está lá em Gênesis, né? Após a destruição de Sodoma e Gomorra, e que a mulher de Ló vira, então, uma estátua de sal, as filhas ficam ali e elas cometem incesto, né, com o seu pai, e os filhos que nascem, então, são Ben-Ami e... não lembro, outro, acho que é Moab e Ben-Ami, né, que são ali os filhos de Ló, né, em relação incestuosa com suas filhas, e que dão origem a esses dois povos, então, de uma forma que existia uma ascendência, né, comum para esses povos. Então, não era tão compreensível que eles tivessem tanta raiva. Mas Edom a gente vê por conta do que aconteceu ali em Jacó, né? Ele roubar a bênção, havia um grande ressentimento, e Amon e Moab também, por suas origens aí pecaminosas, também não se esperaria uma outra atitude em relação ao povo também de Israel, que não fosse de, talvez, até inveja, né, e tudo mais. A irmã Lígia, né, destaca aqui que Deus ele governa sobre todos os povos além de Israel. Sim, Deus é soberano sobre toda a humanidade, irmã Lígia, não há dúvida nenhuma. Deus ele tem poder para julgar todas as nações e não somente aquelas que estão em aliança com ele, né? O julgamento final virá para todas as pessoas, todos os povos, para todas as pessoas, é sem dúvida isso. Então, após essa introdução do capítulo 1 aí, até o capítulo 2, versículo 3, que agrada muito a audiência, porque ele vai falar, então, olha, viu? Há uma expressão que fala que pimenta nos olhos dos outros é refresco, né? E eles, então, ficaram até agradados, porque via que Deus iria castigar essas nações que estavam afligindo, que haviam afligido muito também o povo de Israel. E Amós, então, passa e já vai aproximando um pouco mais. Então, ele já coloca agora a ira divina sobre as nações da aliança, porque elas estavam negligenciando a palavra de Deus. Então, fala de Judá. E aí já começa a agradar também, como continua agradando, né? Vamos falar de Judá. Judá é o reino do sul, né? Que se manteve menos infiel a Deus, mas que não foi tão correto também na sua postura. Então, Amós também vai pregar contra Judá, por conta de não ser um povo que é tão fiel, um povo que deixa se enganar por mentiras, por falsos mestres. Versículos 4 e 5 do capítulo 2, né? Porque rejeitaram a lei do Senhor e não guardaram seus estatutos, antes se deixaram enganar por suas próprias mentiras, após as quais andaram seus pais. Porém, fogo a Judá e ele consumirá os palácios de Jerusalém. Então, ele vai falar exatamente do que viria depois de Israel, do exílio babilônico, mas mostra que esse povo de Judá ele não era tão certo quanto eles imaginavam. Eles não faziam adoração ao bezerro de ouro, em Betel, em Dan, mas eles eram um povo também que, muitas vezes, eles não andavam em retidão. Isso também desagradava muito a Deus.
E aí, a partir do versículo 6 do capítulo 2, Amós entra no X da questão. Amós entra, então, no objetivo principal dessa mensagem. Ele vai falar de Israel. Ele vai falar de Israel no sentido de mostrar que ele estava desprezando a Deus de fato. Então, eu coloco aqui dos versículos 6 a 16. Assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Israel e por 4 não retirarei o castigo, porque vendem o justo por dinheiro e o necessitado por um par de sandálias. Então, você vê a questão, né, da exploração, né, das pessoas mais necessitadas, das pessoas mais humildes. Pisam a cabeça dos pobres no pó da terra, pervertem o caminho dos mansos. Então, você vê a questão de exploração. Primeira coisa que Israel estava cometendo com muita vontade até. Exploração. Injustiça social. Opressão dos pobres. Isso era uma coisa que estava sendo cometida e que fica muito claro para a gente aqui no texto. A segunda aqui é incesto. Incesto aqui por quê? Ele diz aqui, um homem e seu pai possuem uma mesma moça, e assim profanam o meu santo nome. Deitam-se junto a qualquer altar sobre roupas empenhadas e no templo de seus deuses. Bebem o vinho dos que foram multados. Então, isso aqui está falando de uma prática que é abominável aos olhos de Deus, no sentido de que tinha sido até mesmo lá atrás dito em Levítico, né, por Moisés, Deuteronômio também, fala exatamente dessa proibição do culto, né, da prostituição cultual. Um homem e seu pai deitar com a mesma moça e deitar junto a qualquer altar sobre roupas empenhadas, isso dá a noção da prostituição cultural, de como eles estavam, então, se rebaixando, né, e possuindo tanto o pai quanto o filho, as mesmas prostitutas cultuais. Então, se envolvendo nesse ato também. É uma vez que o relacionamento íntimo ele é muito forte, né? E desprezando o que fora ensinado por Moisés e que estava na lei deles ali. É um período também que mostra muito a ingratidão, né, do povo aqui, versículo 10. Também vos fiz subir da terra do Egito, e 40 anos vos guiei no deserto, para que possuísseis a terra do amorreu. E isso mostra, então, como que o povo é ingrato, né, pelo cuidado de Deus, 40 anos no deserto sendo guiado, sem que nada faltasse a eles, sem que as sandálias dos pés se gastassem, sem que as roupas, né, se desfizessem, e ainda assim eles não se voltarem para outros deuses. Né? Então, mostra a ingratidão. E a perseguição também que havia ali em relação às pessoas que eram mais consagradas, né, a Deus ali, né? Perseguição e distorção da verdade aqui, ó. Dentre os vossos filhos levantei profetas e dentre os vossos jovens nazireus. O nazireado era uma consagração, né, para Deus, né? Mas temos aí que o nazireado ele não poderia consumir do fruto da vinha, ele não poderia passar navalha no cabelo, ele tinha algumas coisas que eram importantes de colocar como um ato de consagração a Deus e que era o instituto do nazireado, né? E eles estavam desvirtuando, né, perseguindo, né, tirando essas pessoas dos seus propósitos, dando vinho a beber aos nazireus, profanando, né, ordenando aos profetas, não profetizeis, né, e mostrando, então, que havia uma forte perseguição àqueles que se voltavam, que tentavam estar, então, na presença de Deus com fidelidade. Né? Isso acontece muito hoje também. As pessoas que elas buscam a Deus, as pessoas que querem viver uma vida piedosa, elas são perseguidas e muitas vezes elas são ridicularizadas e elas são questionadas em relação à sua fé. Muitas vezes elas são até mesmo colocadas em xeque na sua sanidade mental. Isso é muito interessante. E muita gente vê aqui, nesse texto aqui do livro de Amós, uma perseguição não tão fortemente, talvez, física, mas uma perseguição moral, uma perseguição
social, no sentido de denegrir, no sentido de desvirtuar, no sentido de afastar da presença de Deus. Então, Israel estava fortemente, profundamente depravado, profundamente afastado de Deus. E por isso a mensagem de Amós é muito contundente no sentido: chega, o limite já foi passado, já ultrapassou tudo que era aceitável. A segunda parte do livro vai, então, dos capítulos 3 até o capítulo 6. E ele fala, então, que todas essas atitudes reprováveis, elas certamente haveriam por ter um julgamento inevitável. E aí está dizendo exatamente aqui, no início aqui, do capítulo 3, né, os versículos 1 a 3 vão dizer exatamente: para quem há mais privilégio, também há mais responsabilidade. Mais privilégio, maior responsabilidade. Então, isso é muito importante. Capítulo 3, versículos 1 a 3. Ouvi, vocês, esta palavra, que o Senhor fala contra vós, filhos de Israel, contra toda a geração que fiz subir da terra do Egito, dizendo: de todas as famílias da terra, a vós somente conheci. Portanto, eu vos punirei por todas as vossas iniquidades. O conhecer, nesse sentido aqui, ele revela uma intimidade muito profunda. O conhecer do versículo 2 aqui, ele revela uma intimidade muito profunda. De todas as famílias da terra, a vós somente eu conheci. Somente vocês são meus conhecidos. Somente vocês eu abracei. Uma intimidade que somente um casal pode ter dentro do casamento. Uma intimidade que é muito reservada, uma intimidade que é muito grande. Então, essa intimidade, ela gera grande responsabilidade. Para quem mais é dado, mais também é cobrado. E Israel, ele tinha esse conhecimento de Deus, ele tinha esse relacionamento melhor com Deus. Maneiva colocou aqui, está travando. Está bem para todos? Como é que está a transmissão? Somente a irmã Neiva que está tendo problemas ou está todo mundo bem? Todo mundo está ouvindo? Eu queria um retorno aqui. Qualquer coisa, vocês mandem para a gente aqui a mensagem para a gente saber. Então, a gente vê que Amós, ele é credenciado como mensageiro de Deus. Ele coloca aqui algumas questões aqui, faz algumas perguntas, né, que são quase sem resposta para esse povo, então, né? Andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Então, como que esse povo, ele é tão próximo de Deus, ele é tão íntimo de Deus, e aí diz, como que os dois vão andar juntos se não estiverem de acordo? Como é que um casal anda junto se cada um pensa de um jeito? Como é que um casal ele consegue ver uma vida se existem objetivos diferentes? Se existem concepções diferentes do mundo? Como é que pode acontecer? Então, da mesma forma, como que o povo de Deus ele pode andar com Deus se o seu interesse não está correspondendo ao que Deus quer para ele? Ao que Deus acha correto, ao que Deus entende que é justo e sabe que é justo, sabe que é bom. Não existe como. Então, uma pergunta que já coloca aqui exatamente essas perguntas aqui. Ó. Rugirá o leão no bosque sem que tenha presa? Levantará ele no covil a sua voz se nada tiver apanhado? Esse versículo 4 aqui, ele mostra exatamente que Amós é uma continuação do versículo 16 do capítulo 3 do livro de Joel. Joel, capítulo 3, versículo 16, e a gente vê que Amós ele profetizou após Joel, deve ter sido coisa mais ou menos de uns 60 anos depois. Ele coloca aqui, capítulo 3, 16 de Joel. Ele fala assim, o Senhor rugirá de Sião e fará ouvir a sua voz de Jerusalém. Os céus e a terra tremerão. Então, ele coloca aqui, rugirá o leão no bosque sem que tenha presa. Então, Deus ele está
atento às coisas que estão sendo feitas, e todos vão ouvir. Quando Deus ele se pronunciar, todos vão ouvir, não tem realmente como fugir. Cairá a ave no laço em terra se não houver laço para ela? Se levantará o laço da sua terra sem que tenha apanhado alguma coisa? Ou seja, não se pode fugir da justiça de Deus. Não há como fugir. A justiça de Deus ela atinge a todas as pessoas. E, irmã, ele já colocou aqui, Deus governa sobre todos os povos da terra. Todos eles estão sujeitos ao julgamento de Deus. Tocará a trombeta na cidade sem que o povo trema? Sucederá algum mal à cidade sem que o Senhor o tenha feito? Tocará a trombeta sem que o povo trema? A trombeta é uma advertência, como a gente disse no livro de Joel. Tocai as trombetas, está chegando o inimigo, está chegando o perigo, está se aproximando, se preparem para a luta. Mas nesse caso aqui, pode ser denotado exatamente isso. A trombeta toca, e quando a trombeta toca, as pessoas elas entendem, então, que vem o perigo, que aquela tranquilidade, aquela paz, aquele marasmo que eles estavam vivendo já não é mais possível de ser mantido. Então, eles precisam mudar a sua atitude de tranquilidade para alerta, de tranquilidade para luta, de tranquilidade para prontidão. E é exatamente isso. A trombeta toca, existe uma forte agitação. Certamente o Senhor Deus não fará alguma coisa sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Rugiu o leão, quem não temerá? Falou o seu Deus, quem não profetizará? Então, aqui versículo de número 7, Amós coloca, eu sou credenciado como mensageiro de Deus, porque Deus não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Não quer dizer isso que Deus ele só pode fazer as coisas se ele revelar os profetas. Não, ele está dizendo que os profetas eles recebem de Deus a mensagem para transmitir ao povo. E que, certamente, o que eles falam, como é da parte de Deus, há de acontecer. Não tem como eles ficarem ali falando do que é da parte deles. Verdade, irmã Lígia, o tema é muito atual. É impressionante. Uma mensagem de 700 anos antes de Cristo, a gente está falando, então, de 2.700 anos atrás, a mensagem que ela é de hoje, né? A gente está falando como se fosse de hoje. Insensibilidade do povo, sincretismo religioso, né? Com o misticismo, que é o que está colocando aqui, né? A mistura de outras coisas ao culto, né? Deus não quer nada misturado, Deus quer culto para ele, exatamente, irmã Lígia. Deus quer culto para ele. Ninguém escapará. Todos os povos estão sujeitos ao julgamento. E aí, Amós ele coloca aqui no versículo 9 até o 15, exatamente a questão da crueldade do povo. Como o povo de Israel estava cruel, um povo que foi sustentado por Deus no deserto, que no deserto recebeu o maná caído do céu. E como ele era cruel, nesse sentido, de oprimir aos pobres, de buscar cada vez mais o seu conforto, né? A luxúria, o prazer, aquele envolvimento de coisas materiais que deixam as pessoas tão felizes, né? Então, vê aqui, ó, fazer ouvir isso nos palácios de Asdod, nos palácios da terra do Egito, e dizei, ajuntai-vos sobre os montes de Samaria, e vede os grandes tumultos no meio dela, e os oprimidos dentro dela, porque não sabem fazer o que é reto, diz o Senhor, entesourando nos seus palácios a violência e a destruição. Então, eles estão cada vez mais buscando a sua própria satisfação de necessidades. Eles estão transgredindo, tirando do pobre o que ele tem, tirando as oportunidades, tirando o sustento e buscando cada vez mais, como diz aqui, entesourar, né? Guardar o tesouro dentro dos seus palácios. Uma coisa muito importante que existe aqui dentro do livro de Amós e que fica muito evidente é a desigualdade social. Enquanto uns estavam vivendo em palácios, enquanto uns estavam vivendo em casas muito luxuosas, muito, né, ostentórias, vamos dizer assim, outras pessoas viviam em casas muito humildes, em choupanas, então. Então, a gente pode dizer assim que existia um processo de favelização, vamos dizer, de Samaria, onde havia ali os bairros nobres, os bairros com grandes casas, com grandes palacetes, e bairros em que havia realmente
casebres, né, com muita humildade. Está aqui no versículo de número 12, né? Assim serão livrados os filhos de Israel que habitam em Samaria com um canto do leito e um pedaço da cama. Isso aqui denota as condições muito humildes, realmente, de vida. Né? Versículo 15. Derrubarei a casa de inverno e a casa de verão. As casas adornadas de marfim serão destruídas e as grandes casas terão fim, diz o Senhor. Casas com luxo, casas com ostentação, casas com conforto, mas que não revelam olhar para o próximo com amor, olhar para o próximo com as necessidades, sentir o que o outro está sentindo. Isso é crueldade, realmente. Quando as pessoas elas se olham somente para o delas, quando as pessoas olham somente para o seu e não olham para o do outro, com a mesma preocupação, não que exista a distribuição equânime dos recursos, isso não é possível fazer, mas nós podemos, no mínimo, tentar aliviar o sofrimento de uma forma ou de outra que seja, entendeu? No sentido de dar mais dignidade de vida para as pessoas, no sentido de tornar aqui esse fardo, né? Vamos lembrar do nome de Amós, fardo, né? Carregar fardos, carregar os fardos uns dos outros, então, para que seja mais leve a vida. Então, é muito interessante notar que o povo era um povo cruel, um povo que não se importava com ninguém, que não fosse com eles mesmos, tá? Então, um povo de coração endurecido, né? Capítulo 4, ele mostra ali um povo de coração endurecido, né? Que tinham muitas riquezas, mas que tinham um culto carnal, né? Um culto carnal. E a gente vê aqui, capítulo 4, versículo 5, né? Ofereceis sacrifício de louvores do que é levedado, e apregoai ofertas voluntárias, publicai-as, porque disso gostais, ó filhos de Israel, diz o Senhor Deus. Oferecer sacrifício de louvores do que é levedado. As coisas levedadas eram proibidas de oferecer a Deus. Então, eles usavam esse aqui, não fermento de fato, mas é exatamente a falta de sinceridade no culto, os sacrifícios que eram dados somente de uma forma externa e não de coração. Então, esse levedo aqui é justamente a falta de sinceridade no culto. A falta de sinceridade no culto. De ser uma coisa quando está no templo, mas ser outra quando está na sua vida diária. Muito triste. E aí mostra aqui, versículo 4, Ide a Betel e transgredi, porque Betel era onde ficava o bezerro de ouro. Ide a Gilgal e multiplicai as transgressões. Cada manhã trazia os vossos sacrifícios, e de 3 em 3 dias os vossos dízimos. Ou seja, não era um povo que deixava de entregar o dízimo, não era um povo que deixava de participar dos cultos, mas era um culto externo, era um culto carnal, de fato, era um culto que agradava mais a eles do que a Deus. Que agradava mais a eles do que a Deus. Então, é muito interessante pensar aqui. Um povo que desprezava também o que Deus estava colocando como sinais para eles. As pragas não eram levadas a sério, né? Capítulos 4, versículos 6 a 13 aqui, né? Fiz chover sobre uma cidade, sobre outra não fiz. Versículo 7 do capítulo 4. Sobre um campo choveu, mas o outro sobre o qual não choveu se secou. E as pessoas ali nem se preocupam, né? Andaram errantes 2 ou 3 cidades, indo a outra cidade para beberem água, mas não se saciaram, contudo não voltastes para mim, diz o Senhor. Então, quer dizer, a dificuldade existe, as pragas estão mostrando os avisos de Deus e as pessoas não se voltam, ainda assim não se voltam, né? Elas preferem continuar no seu próprio caminho, no seu próprio entendimento, né? Versículo 9, a multidão das vossas hortas, das vossas vinhas, das vossas figueiras e das vossas oliveiras foi devorada pelo gafanhoto, contudo não voltastes para mim, diz o Senhor. Enviei a peste a vós à maneira do Egito. Os vossos jovens matei a espada, se referindo às guerras que haviam acontecido com Judá. Os vossos cavalos deixei levar presos. O fedor dos vossos arraiais fiz subir as vossas narinas, contudo, não voltastes para mim. Grande mortalidade, que houve grande mortandade por conta de guerras, mas ainda assim eles não entenderam que era um sinal de Deus, que estava falando assim, voltem para mim, vocês estão se afundando no seu próprio entendimento, vocês estão cada vez mais decaídos, né? Destruí alguns entre vós, como Deus subverteu a Sodoma e Gomorra, e vós fostes como um tição, arrebatado da fogueira, contudo, não voltastes para mim, diz o Senhor.
Portanto, assim te farei, ó Israel, e porque isto te farei, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Capítulo 4, versículo 12. Prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Já que vocês estão levando a vida como vocês acham que é melhor, já que vocês estão senhores do entendimento e sabem o que é melhor, mais do que eu, diz o Senhor, então vocês se preparem para encontrar comigo. É o que ele está colocando como uma advertência muito dura, muito séria, e que vem pela boca de Amós. E o capítulo 5 fala, então, de uma lamentação e de um apelo final, né? Uma lamentação de Deus, né? Uma lamentação sobre vós, nação de Israel, de forma que mostra ele como que eles estão realmente tendo que passar por uma situação de humilhação, vão ter que passar por uma situação de humilhação por conta dessa falta de entendimento, por conta dessa falta de quebrantamento diante de Deus, né? Amós fala no versículo 18 do capítulo 5 do dia do Senhor, e a gente pode comparar com o que Joel falou, né, 60 anos antes, o capítulo 18 do versículo 5, versículo 18 do capítulo 5. Ai daqueles que desejam o dia do Senhor. Para que quereis vós este dia do Senhor? Trevas será e não luz. As pessoas achavam, o dia do Senhor vai ser um dia bom, que nós vamos poder chegar e nos alegrar, mas o dia do Senhor não seria um dia tão alegre assim como eles imaginavam. Não, seria um dia de trevas e de luz. Então, ele reforça o que Joel já havia falado, né? Então, mostra que eles são realmente muito cegos no seu entendimento. Versículo 20 do capítulo 5. Não será o dia do Senhor trevas e não luz? Não será completa escuridão sem nenhuma claridade? Aborreço e desprezo as vossas festas, as vossas assembleias solenes não me dão nenhum prazer. Ainda que ofereçais holocaustos com as ofertas de cereais, não me agradarei deles, nem atentarei para as ofertas pacíficas de vossos animais cevados. Afasta de mim o som dos teus cânticos, porque não ouvirei as melodias dos teus instrumentos. Corra, porém, a justiça como as águas e a retidão como o ribeiro perene. Ofereceste-me vós sacrifícios e oblações no deserto por 40 anos, ó nações de Israel. Então, coloca assim, esse culto aqui tão bonito, tão correto, ele não é importante para Deus e não agrada a Deus mais do que se haja justiça e retidão no coração das pessoas. Nós não temos como fazer como Israel também, né? O Israel estava sendo desonesto diante de Deus porque estava oferecendo uma coisa ali no templo, mas estava vivendo outra no dia a dia. Então, Deus ele se coloca ali, de fato, num apelo, né? Lamenta essa situação tão triste que Israel estava vivendo e chama para que eles vivam em retidão, né? Em justiça, né? Para que pudessem agradar a Deus. E aí, no capítulo 6, a sentença de exílio é dada, então, de forma que mostra que eles estariam, então, sendo levados para um outro país, de fato, e não haveria como colocar. Então, o versículo aqui, 11 do capítulo 6, ele diz com clareza, pois o Senhor ordenou, a casa grande será despedaçada, a casa pequena reduzida a fragmentos. Poderão correr cavalos na rocha? Poderão lavrá-la com bois? Vós, porém, haveis tornado a justiça em fel e o fruto da retidão em alosna. A alosna é aquilo que é amargo, né? É amargo. O fel e a alosna são amargos, né? Versículo 14, então. Pois eu levantarei sobre vós, ó nação de Israel, um povo, diz o Senhor, Deus dos exércitos, que vos oprimirá desde a entrada de Ramate até o ribeiro da Arabá. Então, Deus está colocando, eu vou levantar um povo sobre vós. Um povo que vai oprimi-los, da mesma forma que vocês estão oprimindo os mais fracos, oprimindo os mais humildes. A parte 3 fala, então, das 5 visões. Esses capítulos, né, que vão do 7 até o 9, versículo 10, falam de 5 visões que Amós teve e que ele coloca, então, sobre o povo. Ele fala primeiro da visão de gafanhotos, né, capítulo 7, versículos 1 a 3, e fala, então, exatamente da questão
de que haveria uma praga de gafanhotos aqui, né? O Senhor Deus assim me fez ver. Ele formava gafanhotos no princípio do rebento da erva serodia, e eis de que a erva serodia depois das ceifas do rei. Tendo eles comido completamente a erva da terra, eu disse, Senhor Deus, perdoa. Como se levantará agora Jacó? Ele é tão pequeno, né? Um vermezinho de Jacó, que ele fala assim, então o Senhor se arrependeu disso, não acontecerá, diz o Senhor. Então a primeira praga de gafanhotos seria retida. Mostra então a misericórdia de Deus, né? Isso seria retido, então, por conta do que aconteceria. A mesma praga que já havia acontecido, então, na época de Joel, né? Poderia vir a acontecer de novo, mas Deus faz, não, eu vou reter essa praga, então, de forma que não vá sobre esse povo. Aí tem aqui, versículos 4 a 6, fala do fogo, né? E fogo também era uma representação muito forte também para o juízo, para a justiça de Deus ali que vem, né? Versículo 4 do capítulo 7. Assim me mostrou o Senhor Deus ordenava que por meio do fogo se decidisse o pleito. O fogo consumiu o grande abismo e também queria consumir a terra. Então eu disse, Senhor Deus, cessa, peço-te, como se levantará Jacó? Ele é tão pequeno. E aí está falando de Jacó, né? Jacó aqui, no caso, a gente sempre vai colocar Jacó, Israel, né? Efraim, né? Como a ação de um povo de Deus de um modo geral. A gente, quando fala de Jacó, a gente vai lembrar mais de Judá. Mas Jacó aqui realmente está colocando como a descendência, né, de Jacó, que são os dois reinos, que na verdade é um povo só, mas que está dividido por conta de opiniões pessoais, por conta de conceitos que foram levados muito a ferro e fogo por seus líderes, né? E aí acabou gerando essa divisão tão desagradável aos olhos de Deus. E aí vem a terceira visão, o prumo. E o prumo ele é interessante, versículo 7 a 9 do capítulo 7. Mostrou-me também assim, o Senhor estava sobre um muro levantado conforme o prumo, e tinha um prumo na sua mão. E o Senhor me perguntou, que vês tu, Amós? Eu respondi, um prumo. Então disse o Senhor, eis que eu porei o prumo no meio do meu povo Israel, nunca mais passarei por ele. Os altos de Isaac serão assolados e destruídos os santuários de Israel. Eu me levantarei com a espada contra a dinastia de Jeroboão. E aí já muito mais específico, fala que a dinastia de Jeroboão, o primeiro rei de Israel, que conduziu o povo em liderança, então, em idolatria, que instituiu os bezerros, então, para adorar, e coloca o prumo. O que é o prumo? Né? Quem conhece aí construção civil, né? Tem aí o pessoal que trabalha com construção civil, o prumo é exatamente para poder nivelar, é para deixar as coisas ali, né, corretas, né? Então, o prumo de Deus iria passar, né? Estava levantado conforme o prumo. Então, não haveria como ter mais desvios, como ter mais uma vida torta diante de Deus, uma vez que o prumo iria passar. E aí não teria mais como se ajustar, né? Nesse momento, então, o capítulo 7, ele faz uma pausa aí, porque Amazias, né, um sumo sacerdote, ele vai e se coloca, então, contra Amós, né, e vai protestar contra Amós aqui. E é quando Amós responde, então, né, que ele não é um profeta profissional, que ele está ali falando a vontade de Deus e não a vontade dele, porque Amós fala que ele fala assim, vai para a tua casa, né, capítulo 7, versículo 11, pois assim diz Amós, Jeroboão morrerá à espada, e Israel certamente será levado para fora da tua terra do exílio. Então Amazias disse a Amós, vai-te, ó vidente, foge para a terra de Judá, e ali come o pão, e ali profetiza. O que Amazias está colocando para Amós é o seguinte, você está aqui, né, protestando aqui, você não é daqui. Primeiro que você é de Judá. Então você está aqui no nosso meio gerando confusão, né, fazendo aqui uma agitação. Você não é daqui, primeira coisa. E segundo, se você está aqui e está querendo ganhar dinheiro, você está querendo, né, comer do teu pão, né, e profetizar, vai para Judá. Não fique fazendo isso aqui em Israel. Mas então Amós responde, eu não sou, né? Eu não sou um profeta profissional. Amazias fala para ele, em Betel, porém, daqui por diante não profetizarás, mas porque é o santuário do rei e o templo do reino. E Amós coloca, não, Amazias, eu não era profeta nem filho de profeta, mas criador de gado e cultivador de figos silvestres. Eu já tinha o meu trabalho, eu já tinha o meu sustento já, e eu estou fazendo aqui a vontade de Deus. Eu não estou fazendo isso aqui por dinheiro, eu não estou fazendo isso aqui para ser sustentado, não. Eu estou fazendo isso aqui porque Deus me mandou fazer.
né? Então, responde de uma forma muito, muito direta, muito franca a Amazias, né? Esses figos silvestres aqui, esses sicômoros aqui, é interessante notar porque esses figos eles soltavam uma seiva, e essa seiva era adocicada, eles faziam bolas de seiva e vendiam como se fossem frutas, né, para as pessoas mais pobres. Então, isso também revela um pouco da situação de Israel. Enquanto os ricos podiam comer do bom e do melhor, das frutas frescas e tudo mais, os pobres comiam bolas de seiva, né, de planta, como se fossem frutas, né? Então, era isso também que Amós comercializava também ali, né? E ele debate com Amazias no sentido de colocar exatamente a sua missão da parte de Deus e falando o que Deus gostaria, né? Fecha aqui, versículo 16 do capítulo 7. Ora, pois, ouve a palavra do Senhor, tu dizes, não profetizarás contra Israel, nem falarás contra a descendência de Isaque. Portanto, assim diz o Senhor, tua mulher se prostituirá na cidade, teus filhos e tuas filhas cairão à espada, a tua terra será repartida a cordel, tu morrerás na terra imunda, e Israel certamente será levado cativo para fora da sua terra. Ou seja, não tem como. Pode protestar, pode falar o que for, mas eu estou aqui falando da parte de Deus, e certamente isso acontecerá. Então, o que é necessário que isso se faça é abrir os ouvidos e ouvir com muita atenção o que vem da parte de Deus, e que é a advertência amorosa da parte de Deus para vocês. O capítulo 8 retoma, então, a visão e fala de frutos maduros, né, frutos de verão. E diz assim o capítulo 8. O Senhor Deus assim me fez ver um cesto de frutos do verão, frutos maduros já. E perguntou, o que vês, Amós? Eu respondi, um cesto de frutos do verão. Então o Senhor me disse, chegou o fim sobre o meu povo Israel, daqui por diante nunca mais passarei por ele. Então mostra exatamente que o cesto de frutos maduros mostra que já chegou o tempo do julgamento de Israel. O que aconteceria aí com Israel seria daqui a 20, 30, no máximo 40 anos depois, né, 757, 30 anos depois, mais ou menos, ali, né, o reino de Israel cairia perante a Síria. Então, o tempo chegou. Né? 30 anos é nada, né? 30 anos é um tempo muito curto. Diante de toda, né, de toda o afastamento, de toda a rebeldia do povo, 30 anos seria um tempo muito curto, realmente. Então, o fruto já está maduro, né? E o fruto que está maduro, ele não tem como ficar verde de novo. Ele não tem como voltar atrás. Né? Você pode até fazer com que ele amadureça mais rápido. Né? Quem coloca aí, comprar uma fruta meio de vez, que fala, né? Você pode até fazer ela amadurecer mais rápido, mas você não consegue fazer ela ficar verde de novo. Então, o fruto maduro é exatamente uma visão que mostra que o tempo de Israel já tinha acabado. Que tudo que eles estavam fazendo aqui, né, destruir os pobres da terra, versículo 4, né, quando passará a lua nova para vendermos o grão, quando findará o sábado para abrirmos os celeiros de trigo, diminuindo o efa e aumentando o ciclo e procedendo enganosamente com balanças desonestas. O efa era uma medida de peso. Então, ele diminui o EFA no sentido de que você pague mais, né, por menos mercadoria. Essa semana a gente assisti um vídeo, recebi um vídeo no WhatsApp de uma carne embalada no supermercado, que ela estava dizendo um peso, né? Um peso lá, X, lá, aquelas carnes a vácuo, mas a pessoa colocou aquele pacote de carne ali na balança, e a balança ela pesou, acho que praticamente a metade do que estava na etiqueta. Então, era o que acontecia em Israel. Né? Eram balanças desonestas. Balanças desonestas, né? Comprando pobre por dinheiro e necessitado por par de sandálias. Vendendo refúgio do trigo. Uma coisa que era muito, muito importante lá na lei de Moisés é que você não poderia reter a capa do pobre durante a noite, porque era a proteção. A roupa nossa é diferente, né? Mas nessa época tudo tinha uma capa, que se a pessoa estivesse ao tempo, né, durante a noite, ela poderia se proteger com a capa do frio. E é uma região que faz frio ali, né, aquela região de Israel. Então, você vê que eles retinham até a capa, né, dos pobres também, e transgrediam, então, a lei de
de Moisés ali. Era um povo que estava realmente desprezando a Deus em última instância, uma vez que a lei de Moisés não é de Moisés, mas de Deus, os mandamentos ali da parte de Deus, né? Capítulo 8, versículo 11, me chama muita atenção também, que mostra uma situação muito crítica e muito grave, né? Vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Andarão errantes de mar a mar, do norte até o oriente, correrão por toda parte buscando a palavra do Senhor e não a acharão. Naquele dia, as jovens formosas e os rapazes desmaiarão de sede. Então, haverá dias em que vão buscar a palavra de Deus e que não vai ter. O povo estava desprezando essa palavra de Deus, o povo estava desprezando a lei, estava desprezando a verdade. E haveria, então, de chegar um tempo em que eles iriam buscar, procurar, correr de um lado para o outro, desesperados, e não iriam achar. Nós estamos vivendo isso hoje, no século XXI, as pessoas estão desprezando a palavra de Deus. As pessoas não querem saber mais de Deus, não querem saber da palavra dele. As pessoas querem psicologia, as pessoas querem autoajuda, as pessoas querem prosperidade, as pessoas querem conforto, as pessoas não querem ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus está aqui, foi dito é um prumo, ela acerta, ela corrige. Então, por que não andar em retidão diante de Deus? Por que não? Para que chegar o tempo em que nós teremos que buscar e não achar. Por que chegar a um tempo tão difícil? Finalmente, o capítulo 9 fala da destruição que viria da parte de Deus, então, e aí, sim, o templo seria destruído, a destruição seria feita não por conta dos povos que viriam fazer, mas porque Deus estaria conduzindo esta situação, né? Então, capítulo 9 fala que dos acontecimentos que viriam aqui, né? Versículo 4, ainda que vão para o exílio diante dos seus inimigos, ali darei ordem à espada para que os mate, eu porei os meus olhos sobre eles para o mal e não para o bem. Porque o Senhor dos exércitos é o que toca a terra, e ela se derrete, e todos os que habitam nela choram. Versículo de número 8 do capítulo 9. Os olhos do Senhor estão contra este reino pecador. Eu os destruirei. Eu os destruirei de sobre a face da terra, mas não destruirei de toda a descendência de Jacó, diz o Senhor. Porque darei ordens e sacudirei a nação de Israel, entre todas as nações, como se sacode trigo no crivo, sem que caia na terra um só grão. Uma agitação, debulhar o trigo ali, né? Tirar as impurezas, para que houvesse um despertamento, para que houvesse, então, um avivamento deste povo que estava tão rebelde diante de Deus. Isso é muito importante de ver. Deus vai sacudir, então. E aí, sim. Fechando, então, no capítulo 9, a última parte, fala exatamente das promessas de restauração. Então, os versículos 11 e 12 vão falar de uma promessa preliminar, e aí sim, é muito interessante pegar Amós e olhar para o Novo Testamento, o cumprimento da sua mensagem no Novo Testamento. Versículos 11 e 12. Naquele dia tornarei a levantar a tenda de Davi, que está caída, e repararei os seus lugares quebrados, restaurarei as suas ruínas, e a edificarei como nos dias da antiguidade. Levantar a tenda de Davi é uma referência direta ao nascimento do Messias, que é a raiz de Davi, que é o descendente de Davi, né? Lá atrás, o Senhor prometeu a Davi que o seu trono, né, estaria para sempre sobre a terra de Israel, que sempre haveria um descendente dele aqui. Então, aqui,
naquele dia tornarei a levantar a tenda de Davi, fala exatamente do nascimento de Jesus, do Messias que viria para restaurar a dinastia de Davi. Uma dinastia que não era governante, que não era reinante sobre o povo de Israel, porque Israel tinha outras pessoas que não eram, né, descendentes de Davi. Era uma outra descendência. Eles desprezaram a descendência de Davi. Lá, quando eles levantaram Jeroboão como rei, quando eles estiveram diante de Roboão, filho de Salomão, né, filho de Davi, então, né, neto de Davi, eles falam assim, que temos nós com a casa de Davi? É muito interessante isso. E aí, lá na frente, o Senhor diz, eu vou tornar a levantar a tenda de Davi. Então, ele se refere, então, aí, de última instância, ao nascimento de Jesus. E, por fim, ele fala, então, da consumação. Existe essa a consumação, está nos versículos 13 a 15, então, né? Vem dias, diz o Senhor, em que o que lavra alcançará ao que colhe, e o que pisa as uvas ao que lança a semente. Os montes destilarão vinho novo e todos os outeiros se derreterão. Isso é uma promessa de restauração, de prosperidade, né? É a forma de dizer, né? É uma prosperidade, é uma abundância, então, que mostra, então, a restauração. É a forma linguística de mostrar. Claro que isso aqui é muito mais espiritual do que material. Trarei de volta do exílio o meu povo Israel, reedificarão as cidades assoladas e nelas habitarão. Plantarão vinhas e beberão seu vinho, farão pomares e lhes comerão fruto. Eu os plantarei na sua própria terra e não serão mais arrancados da terra que lhes deis, diz o Senhor, o teu Deus. Então, a consumação de todas as coisas é de acordo com a vontade de Deus. O Senhor diz assim, eu vou fazer, né? Eu vou trazer de volta do exílio, né? Eu vou plantar na sua própria terra. Eu estou dizendo isso. Então, mostra aí que Deus ele está disposto a restaurar o povo, de trazer, né, de fato, dos seus caminhos tortos e fazer com que eles se voltem para ele, né? O que fica de advertência para nós nesse livro de Amós? Exatamente 3 pontos aqui. Primeiro, injustiça social não pode ser tolerada por servos de Deus. Nós, como servos de Deus, não podemos tolerar a injustiça social. Se alguma coisa que não está bem, nós devemos ser agentes de mudança nesse mundo mal. Nós devemos ser pessoas que devem buscar realmente a igualdade de condições. Isso começa dentro dentro da igreja, dentro das nossas comunidades de fé, né? Nós não podemos ver, né, irmãos em situação mais desfavorável e ficarem diferentes diante dessa situação. Muito mais que isso, nós não podemos ser agentes de injustiça social. Isso é muito forte, né, para a gente também pensar. Uma atenção redobrada com falhas religiosas, né? Como eu disse lá, o povo ele tinha uma preocupação muito grande de prestar um culto correto ali diante de Deus, com todos os itens necessários, vamos dizer assim, né? Então, havia a entrega dos dízimos, havia a música, né, de uma forma também bem executada e tudo mais, e o que Deus quer é retidão, Deus quer justiça, Deus quer piedade, quer vida que esteja verdadeiramente com Ele, e não somente um culto bonito, um culto que seja grandioso. Ele quer um culto, sim, bonito e grandioso, que venha de vidas entregues a Ele, de vidas que façam a sua vontade, né? Não esquecer nunca que nosso Deus é um Deus de justiça. Nosso Deus é um Deus de justiça. Então, as advertências são colocadas, as falhas são expostas, as coisas acontecem para mostrar que a situação está boa ou está ruim. E é necessário que a gente lembre sempre que Deus ele não é um Deus que castiga. Eu não creio nesse, Deus castiga, né? Deus está fazendo para castigar. Não, Deus não está fazendo para castigar. Deus ele simplesmente chama ao arrependimento, chama a uma conversão, né? A uma volta. Ele chama para que se ande nos seus caminhos, e aí a recusa em andar nesses caminhos, a recusa e o desprezo pelas coisas de Deus é que traz consequências. Mas Deus
é um Deus de justiça, né? A gente vai ver o prumo. O prumo, ele está ali, né? Como que você vai colocar? O prumo, está torto aqui. O prumo está torto? Não, o prumo ele vai justamente mostrar que está aqui, que o muro está torto. Então, tem que corrigir o muro, porque se você continuar subindo o muro, subindo a construção fora do prumo, o que vai acontecer é que aquilo vai ser arruinado depois. Aí vai dizer, então, que é por causa do prumo? Não, é por causa da construção que está torta. Então, todas as coisas acontecem devido às consequências da falta de retidão, realmente, diante de Deus. Isso que é uma coisa muito importante. Deus é um Deus de justiça. Ele é o prumo certo. Ele está mostrando para nós o caminho reto, né? E o caminho é Ele, o caminho é Jesus. Então, nós temos que seguir pelo caminho reto. Se a gente não anda pelo caminho reto, a gente lida aí com dificuldades grandes na nossa vida, né? Fechando, então, a lição, temos as referências aí, são as obras que a gente usa como referência, né? Se os irmãos quiserem também consultar, né? Aprofundar os estudos, aqui na Escola Bíblica nós temos um momento que não é tão de profundidade, né? Não é um estudo profundo, e também não é tão superficial, a gente dá alguns detalhes, mas a palavra de Deus ela é muito rica e a gente pode sempre se aprofundar mais, né? Nessa rica palavra para aprender, né? Aprender de Deus. Isso é muito importante para nós. Então, nós estamos encerrando essa lição de hoje. Esperamos que você tenha sido abençoado, que você tenha realmente aproveitado cada minuto que nós tivemos aqui, né? No início deu probleminha na projeção dos slides, mas que bom que a gente conseguiu isso aqui, quem nos honrou com a presença até agora, eu agradeço, né? Espero que Deus esteja abençoando sua vida, né? Temos aqui muitos colegas, um forte abraço, né? Tia Jane também está conosco aqui, é muito bom que a gente tenha essa presença de vocês, e o que importa é que Deus ele fale aos corações, e eu tenho certeza de que, como falou, para mim, há de falar para vocês também, e no sentido de crescermos juntos, né? E aí, na próxima semana, nós estaremos, então, dando continuidade ao estudo dos profetas menores, né? Que Deus abençoe a cada um, que tenha um ótimo domingo na presença do nosso Deus. À noite estaremos juntos para mais um culto, às 19h30. Então, esperamos que todos possam estar lá. Convide também seus familiares, seus amigos, né, as pessoas que estão próximas, para que você tenha essa oportunidade de estar junto conosco, cultuando ao nosso Deus. Vamos orar para encerrar esse momento e que Deus assim nos abençoe. Pai, muito obrigado pela tua presença conosco aqui, Deus, obrigado por nos orientar, por nos iluminar, que nós tenhamos aqui a oportunidade de crescer no que foi exposto, Senhor Deus, nas advertências, na mensagem tão eloquente, tão forte do profeta Amós, Deus, que foi usada há tanto tempo, mas que é tão viva, que é tão atual para as nossas vidas. Que nós tenhamos o cuidado de olhar para esta mensagem com atenção, com temor, Deus, e com o desejo de estarmos de acordo com o prumo do Senhor. Que tenhamos retidão e justiça, que é o que agrada verdadeiramente ao Senhor, para que aí sim, todas as nossas atitudes, tudo isso seja de acordo com a tua vontade. Nós temos o desejo imenso de agradar ao Senhor, e nós precisamos que o Senhor sempre nos mostre como fazê-lo. Muito obrigado, Pai, porque temos aqui amigos queridos, temos irmãos queridos em Cristo que estão conosco. Te peço que o Senhor abençoe cada lar, cada família que está acompanhando esse estudo neste momento, e que nós possamos à noite estar também juntos para continuar este culto ao Senhor. Obrigado, Pai. Abençoa o nosso domingo, abençoa nossas vidas. Em nome de Jesus, te oramos e agradecemos. Amém. Fiquem todos com Deus. Um dia abençoado. E até à noite, se Deus assim quiser.